Então, por definição, biopirataria é exploração, manipulação, exportação ou comercialização internacional e ilegal de recursos biológicos e de conhecimentos de comunidades tradicionais que vivem em regiões de grande biodiversidade. Seria isso aqui, pessoal. Enquanto bioprospecção é a atividade de exploração disso e disso de forma legal, a biopirataria é a exploração disso e disso de forma ilegal. Tá bom? Aqui, ó. Tanto patrimônio genético quanto conhecimentos tradicionais de forma ilegal. Ele foi lançado em 1993, um ano depois da Eco 92, que alertava para o fato de conhecimentos tradicionais e patrimônio genético estarem sendo apanhados e patenteados por empresas multinacionais e instituições científicas. Vamos falar dessa biopirataria no país. Uma biopirataria clássica foi o contrabando das sementes da seringueira para a Malásia. Então, lá na Malásia foi cultivado muita seringueira, sendo que não era de lá, que o Brasil poderia ser um grande exportador de látex mundial, mas ele deixou aquém, e por biopirataria, quem passou a ser o grande exportador mundial de látex foi a Malásia. O Brasil perdeu pela primeira vez. Aqui, perfil dos biopiratas, basicamente, a maioria deles são iguais a mim, pesquisadores, que vão aqui, ó, com a carinha bonita de turista, mas chega lá cheio de produtos de biorrecursos, né, de forma ilegal. Outras situações que acontecem é eles virem para cá em comboios, virem para as comunidades indígenas, passarem um mês lá, passarem 2 meses lá, vendo os costumes, né? E pegarem aqueles costumes, não estou levando nada de patrimônio genético, mas vou para o meu país cheio de conhecimento tradicional associado. Olha que perigo. Tá? Então, eles usam um porco que faz esse tipo de procedimento, aí eles fazem esse tipo de procedimento. Entenderam, né? Venham os comportamentos daquela comunidade em um determinado animal, porco. Voltam para o país deles tem porco? Tem porco. E eles aplicam aquela mesma rotina, aqueles mesmos procedimentos que eles aprenderam com conhecimento tradicional associado, não levam nenhum germoplasma, não levam nenhum produto de biopirataria claro, assim, palpável, mas levam o conhecimento tradicional. E isso já é biopirataria, tá? Outros exemplos de biopirataria sobre o curário. Os índios pegavam uma planta, na verdade, uma mistura de plantas, faziam um composto que eles chamavam de curare, que foi conhecido como curare, um extratozinho macerando aquela planta, na verdade, triturando num processo de maceração, é deixar parado lá no líquido, fazia um extratozinho e colocava na ponta das flechas. E aí, quando eles iam fazer a caça do animal, eles davam lá a flechada com a lança, com a ponta da flecha cheia do curare. Aí, o que esse curare faz? O curare é o paralisador muscular. Envenenava as pontas de suas flechas. Alexander von Humboldt foi o primeiro europeu, em 1800, a testemunhar e descrever como esses ingredientes eram preparados. E aí ele começou a ser utilizado como anestésico apenas em 1943, 4 anos depois que seu ingrediente ativo, a D-tubocorarina, foi isolado. O que a gente está falando? A gente está falando de simplesmente o ponto-chave para relaxamento neuromuscular foram descobertos a partir do conhecimento tradicional associado na floresta amazônica, que eles usavam isso para bloquear a musculatura de animais. E este europeu aqui, ele, além de descobrir este conhecimento tradicional associado, ele pegou esses extratos e conseguiu isolar a tubocurarina.
A tubocorarina, pessoal, é o protótipo de relaxante muscular que a partir dele foram desenvolvidos, por exemplo, o succinilmetônio, que todo hospital tem succinilmetônio. E as patentes relacionadas a isso, nenhuma delas é brasileira. Tá? Tudo produto de biopirataria. Se ele não tivesse descrito, isso aqui é 1800, pessoal, nem discussões sobre conhecimento tradicional ou patrimônio genético tinha nessa época, né? Convenhamos. Então, eles faziam isso e, historicamente, a gente perdeu, mais uma vez, uma grande potencialidade medicinal da biodiversidade brasileira, que é utilizado em todo o hospital, um succinilmetônio. Outro, mais recente, eu vi essa patente bem recente. Gente, vocês sabem que o cupuaçu pode ser produzido, assim como o cacau, quem já pegou a planta, o fruto cacau, ele não tem um sabor adocicado do chocolate, não, mas dele produz chocolate. E assim como ele, o cacau tem um cupuaçu, e do cupuaçu também dá para produzir um chocolate, que é chamado de cupulate, a partir do cupuaçu. Só que essa invenção da produção do chocolate do cupuaçu não é brasileira. É de empresa japonesa e americana. Foi uma associação entre uma empresa Asahi Foods, do Japão, e outra empresa americana. O suposto inventor, Nagasawa, é ao mesmo tempo diretor da Asahi Foods e titular da empresa americana Cupuaçu International Inc., que possui outra patente mundial sobre a semente do cupuaçu. Só que é um problema, o cupuaçu é nativo do Brasil, e aí, tá? A exploração do chocolate, se alguém for vender chocolate de cupuaçu, vai ter que pagar os royalties para a empresa que descobriu. Alguém está perguntando? Vou dar continuidade à aula sobre biodiversidade. Vou compartilhar com vocês. Exatamente, a exploração legal da nossa biodiversidade, a exploração autorizada da nossa biodiversidade para desenvolver algo com potencial econômico de forma legal, chama-se bioprospecção, e ela só pode ser realizada a partir de um estabelecimento de um contrato. Falei isso para vocês na aula passada. Esse contrato chama-se Contrato de Utilização de Patrimônio Genético e de Repartição dos Benefícios. Quem é que é responsável por gerenciar esse contrato e obrigar as empresas a desenvolverem esse contrato? Olha, essa MP de 2000, a mesma que criou aquelas definições de bioprospecção, patrimônio genético, conhecimento tradicional associado, ela também criou um conselho dentro do Ministério do Meio Ambiente, um conselho chamado Conselho de Gestão do Patrimônio, certo? O que é um conselho? É que nem o próprio nome diz, é alguém que vai estabelecer conselhos, aconselhar como gerenciar esse patrimônio do Brasil, né? E aí, quem é que vai dar esses conselhos? É um conselho. São grupos de órgãos que têm um know-how muito bom, de profissionais que são muito gabaritados, né, capacitados, que se reúnem neste momento, né, determinados momentos pré-definidos, datas pré-definidas, eles se reúnem no sentido de estudar, né, e aconselhar as empresas a desenvolverem esses contratos, já que ele é obrigatório para se fazer exploração do patrimônio genético. Certo? Eu falei para vocês que mesmo tendo a obrigatoriedade desse contrato, a partir de 2000, mesmo tendo um conselho para aconselhar as empresas e obrigá-las a normatizar, né? E dessa forma obrigá-las, estas empresas, a fazer estes contratos, a gente viu esse exemplo aqui. Em maio de 2000, no mesmo ano da criação da MP, que diz que outros países podem se explorar o Brasil, a nossa biodiversidade, se houver, contanto, um contrato, né? Aí a gente viu que a Novartis, uma empresa da Suíça, fez o danado do contrato com a Bioamazônia, que é uma empresa, uma associação de
produtores, de pessoal que mora lá na Amazônia que trabalham com desenvolvimento desenvolvimento sustentável desta biodiversidade da Amazônia. Então, esse pessoal que trabalha lá dentro, pensando no desenvolvimento sustentável deles, fizeram um acordo, já que agora pode fazer um acordo com a Suíça Novartis. Pronto, vamos fazer o acordo? Vamos, fizemos o acordo. E aí lá no acordo tinha isso aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu botar aqui o... Professora, Bom, vou aqui. Ó, esse contrato desta empresa brasileira com a Novartis, Suíça, dizia que esta multinacional suíça nesse acordo, a primeira, ou seja, a brasileira, ela vai conceder direito de acesso e uso exclusivo de organismos genéticos vegetal vivo. Ela vai ter, a Novartis vai ter acesso único, exclusivo aos germoplasmas do Brasil. Como é que você faz um contrato dizendo que a empresa que você está que está partilhando do bem com você vai ser o único que vai deter o poder de explorar isso? Primeiro ponto. Pelo contrato, a Novartis poderá ainda coletar, identificar, classificar, caracterizar o perfil das cepas e os componentes químicos desses extratos, podendo ainda enviar tais materiais para a matriz, situada na Suíça, bem como amostras do solo da Amazônia para a continuidade das pesquisas. Ou seja, não bastasse levar a planta, né, para a matriz, para a Suíça, ainda vai levar o solo da Amazônia para ela poder crescer no solo lá da Suíça. A multinacional suíça terá ainda licença perpétua e exclusiva com direito de conceder sublicenças para produzir, usar e vender produtos contendo composto original ou derivado. Além disso, aí tem a contrapartida, né? O que a Novartis vai dar em troca para o Brasil? O que ele vai dar em troca? A Novartis fica assegurada a propriedade sobre todos os direitos em... Não, desculpa, em contrapartida não, tá falando aqui, Pronto. O que o Brasil vai receber em troca? O Brasil receberá 1% dos royalties sobre o composto novo durante 10 anos. Tá? Royalties, para quem não sabe como é que se escreve royalties, e o significado é uma porcentagem do tanto que eu vou ganhar. É o que eu vou ter de direito. Eu, no Brasil, a Bioamazônia, vai receber, vamos supor que ele venda 1 milhão na primeira semana do produto que ele desenvolver com o que ele extraiu lá da Amazônia. Se ele vender 1 milhão, apenas 1% disso vai retornar para a Bioamazônia. O restante fica tudo lá na Suíça. E isso, pessoal, só é durante 10 anos. O que eu falei para vocês sobre patente? Se por acaso essa empresa Novartis patenteia um produto a partir de uma substância extraída lá da Bioamazônia, né, da floresta amazônica, se ela conseguiu patentear o uso da substância que ele isolou, vamos chamar de laizidina. Ele isolou essa laizidina e trata o câncer com ela, certo? Aí ele gera uma patente que é mundialmente aceita por 20 anos. Passou-se os 20 anos, qualquer pessoa de qualquer país pode comprar essa matéria-prima e desenvolver os medicamentos que eles quiserem com essa laizidina. Mas, durante 20 anos, pela lei internacional, né, de convenção quanto a patentes, somente Suíça iria ter a patente por 20 anos e, portanto, 20 anos vai ser somente eles que vão vender este produto. Foi o que aconteceu com o Viagra. O Viagra, durante 20 anos, era somente a Pfizer que vendia esse tipo de produto. Caiu-se a patente, outra galera começa a produzir, né?
Aí o que ele está dizendo? Se uma patente, se essa Novartis tem essa patente, por 20 anos eles vão ganhar 1 milhão por mês, e só 1% desse 1 milhão por mês vai para o Brasil. E ele ainda diz mais, só é durante 10 anos. Ou seja, os outros 10 anos da patente, que são 20, né? Os outros 10 anos da patente, o Brasil não vai ganhar nada. É só a Novartis que vai ganhar. Então, na verdade, esse contrato, ele traz uma série de injustiças. Na verdade, é quase que, não é um acordo bilateral, é quase que unilateral, é quase que só a Suíça sai ganhando nessa história. E, nesse sentido, o governo veio e disse, existem pré-requisitos para eu aceitar esse contrato. Então, aquele lá que eu mostrei para vocês, ele trouxe muitas discussões, Ministério Público, pessoal brigando, politicagem, e esse contrato ele foi revogado, né? E aí passou-se para estas observações que são imprescindíveis para se ter um contrato. Pronto. Então, o próximo contrato que vier, ele vai ter que respeitar 1, 2, 3, 4, 5 itens necessários para se ter nesse contrato, que é Novartis, você vai para a Amazônia explorar a biodiversidade, beleza, mas você tem que elencar no seu projeto que você está fazendo uso sustentável dos recursos genéticos. Ou seja, não adianta eu vir para cá e cortar todas as árvores que produzem aquela substância de laizidina, deixar a Amazônia extinta da planta que produz a laizidina, levar o solo e a planta lá para a Suíça e começar a produzir lá e deixar a Amazônia extinta da planta. Tem sentido? Então, se eu comprovar que, por exemplo, a planta demora 1 mês para eu pegar um brotinho e ela crescer, pronto. Então, dentro de um período de 1 mês, se eu matar, né, desmatar 20 mil plantas, e no mesmo mês eu vou replantar ou cultivar, né, pegar o broto, plantar num local parecido, 20 mil plantas da mesma forma. Então, eu tenho que ter um projeto que diga que eu vou fazer um uso sustentável, que eu coleto 50% da mata, mas eu vou lá e planto de novo 50%. Vai ser uma análise pontual. Óbvio que eu estou falando por alto esses valores de 50%, 50%. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo assim, por bom senso, o teu projeto dizer como você vai fazer a exploração de forma sustentável, tá? E não levar à extinção do que a gente tem aqui. Outra, conservação do germoplasma ex situ e in situ. No vídeo passado, eu questionei vocês quanto a uma coisa. Vocês lembram que na época lá das queimadas da Amazônia, vocês viram que a Angela Merkel, lá na Alemanha, ela tem um fundo de financiamento de trabalhos aqui na Amazônia. Então, ela manda muito dinheiro para a floresta amazônica. Esse dinheiro não é porque eles estão sendo, toma, joga aí, toma Brasil, dinheiro. Não é assim não, tá? Esse dinheiro, ele está relacionado exatamente com os projetos que eles são obrigados a desenvolver, justamente porque dentro do contrato ele está obrigando. Olha, eu tenho um contrato em que a Amazônia pode mandar que a Alemanha pode mandar os pesquisadores dela lá para o meio da Amazônia para começar a analisar produtos a partir da biodiversidade. Só que neste contrato ele diz, você é obrigado a fazer conservação do germoplasma, in situ, in situ. De que forma que você vai fazer isso? Vamos supor que eu, Angela Merkel, penso, no meu contrato de conservação do germoplasma, eu vou mandar dinheiro para uma ONG que trabalha lá com cativeiros de conservação in situ. É uma forma de dar contrapartida na conservação do germoplasma? É. Então, eu estou obedecendo o meu contrato de exploração de biodiversidade, mandando dinheiro para ONGs ou para instituições governamentais, tá? Que é o caso. Mandar dinheiro para a ICMBio, mandar dinheiro para a Embrapa, certo? São esses tipos de financiamento que vem de fora, que não é porque eles são bonzinhos que querem ficar mandando dinheiro para a gente, não. É porque existe não vou dizer obrigatoriedade, mas a partir do momento que você tem contratos, acaba sendo, né? Além disso, o teu contrato tem que respeitar a soberania do país, né? Saber que tudo que está aqui dentro é patrimônio genético. A partir do momento que tem qualquer
problemas sanitários que o Brasil tem que fechar a fronteira. Pô, fechou a fronteira e não vem com o negócio de vocês estão descumprindo o contrato. Não, existe uma soberania, aceite. O que tem aqui é nossa biodiversidade, é soberania, é patrimônio genético nosso, né? Então, tem que ser respeitado isso dentro do próprio contrato. Outro ponto que tem que ter nesse contrato, elencando muito bem claro, é a transferência de tecnologia, tá? Que é o seguinte, o que seria transferência de tecnologia? Se eu, Alemanha, eu alemão, tenho conhecimento, investi bastante em exploração da biodiversidade lá na floresta amazônica e cheguei no desenvolvimento de um produto a partir disso, eu tenho que trabalhar com máquinas, eu tenho que trabalhar com equipamentos sofisticados, com pessoas que são muito gabaritadas e competentes para fazer esse tipo de análise, isolamento, identificação de moléculas, testes pré-clínicos, ver se a substância funciona ou se não funciona, não é assim? Então, eles estão aplicando muito conhecimento e muita tecnologia, pois o contrato tem que dizer, tem que ter estabelecido que todo esse conhecimento e tecnologia vai ser transferido para as comunidades locais. O contrato ali não era da Novartis com a Bioamazônia, pois é obrigado ter no contrato como é que vai ser feita a transferência do tecnologia mesmo, do que está sendo desenvolvido, para que o Brasil, a algum momento, se torne autossuficiente nesse tipo de tecnologia, né? É basicamente isso, é transferir a tecnologia que eu tenho para que o Brasil consiga desenvolver com suas próprias pernas num futuro distante. E o último ponto, que é obrigatório ter, que é obrigatório contemplar, ser contemplado nesse contrato, é a tal da proteção do conhecimento indígena. Então, assim, se eu mando o pessoal para analisar os conhecimentos tradicionais associados àquela planta específica, tá? Ou então aquele animal, lembra dos costumes lá como foi que descobriram o curare? Foi um inglês que analisou os costumes dos indígenas que botavam uma mistura de extratos de plantas, um extrato de mistura de planta na ponta da flecha e conseguia atirar só uma flecha no animal e ele ficava parado, duro, né? Porque existia, na verdade, uma ação farmacológica de relaxamento muscular, neuromuscular. Mas para ele chegar a fazer isso, para ele descobrir um relaxante neuromuscular que é utilizado ainda hoje na medicina, né, com muita propriedade, definido. Lembra que a Novartis e a Bioamazônia só disseram que a Bioamazônia ia ganhar 1% dos royalties durante 10 anos? Está ferindo a obrigatoriedade aqui. Porque um dos pontos que tem que ter nesse contrato é 1% dos royalties vai para a comunidade indígena que ofereceu uma informação sobre conhecimento tradicional associado, ou pronto. Se você está pegando informação de lá, tem que estar dizendo, se é 1% que seja, mas tem os royalties da comunidade indígena. Tá bom? Pronto. Esse conselho que eu falei ainda há pouco para vocês, Conselho de Gestão do Patrimônio, que é exatamente um colegiado, é uma sala que vem alguns conselheiros de órgãos importantíssimos, como o IBAMA, tem representantes do IBAMA dentro desse conselho. Então, este contrato aqui foi avaliado por um representante do IBAMA. E é óbvio que isso não estava condizente com as normas que tem que ter dentro de um contrato, com as exigências que tem que ter num contrato. Não passou. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, é o conselho que financia pesquisas no país, que dá bolsas para pesquisadores, né? E o IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bom, esses 3 órgãos têm representantes dentro desse conselho que avalia, que gerencia o nosso patrimônio genético no país.
E aqui está um exemplo de um contrato mais ou menos bem estabelecido. Por exemplo, a associação entre a INBio, na Costa Rica, e agora a Merck, a alemã Merck. O instituto, que é costarriquenho, ele oferece as plantas. A Merck, ela pesquisa a bioatividade destas plantas, primeiramente instalando laboratórios, então tem várias tendinhas com equipamentos, infraestrutura mesmo dentro da Costa Rica, que é financiada lá pela Alemanha. Aí, eles fazem treinamento para extração e para se fazer análise fitoquímica. Então, imagine a porrada de estudante de universidades, de estagiários, de trainees, de funcionários que são contratados, que são costarriquenhos, que são daquele país, e que vão começar a trabalhar dentro dessas instalações laboratoriais que têm funcionários alemãos e funcionários costarriquenhos. 10% do orçamento foi destinado aos parques nacionais. Que parque é esse? São parques de conservação da biodiversidade, como a gente falou ainda há pouco, que é obrigatório conservar a biodiversidade. Seja ela com conservação in situ ou in situ, que in situ tem as grandes reservas, que é o tal dos parques nacionais. Tem as coautorias em patentes e nas publicações. O interessante desse contrato é que, nessas observações que foram feitas, vivenciando o que aconteceu ao longo dos anos a partir desse contrato, foi visto isso, que os pesquisadores costarriquenhos e alemãos, todo mundo estava junto dentro dos artigos. Quando você escreve um artigo, tem lá o nome do primeiro autor e a sequência lá dos autores, pois tinha uma mistura lá entre vários pesquisadores. Quem trabalha na academia sabe o quanto que é importante a publicação desses artigos. Então imagine o quanto que isso é importante para um pesquisador costarriquenho. Ele nem tinha infraestrutura nem tecnologia para pesquisar aquela biodiversidade, mas a partir daquele contrato, a Alemanha veio e ele começou a estudar em paralelo com a Alemanha. Por mais que ele não conseguisse fazer isso sozinho, teve a transferência daquela tecnologia, ele participou dos artigos, das publicações, isso vai ser importantíssimo para ele galgar alguns empregos, para ele chegar, quem sabe, a ser professor, isso é importantíssimo para o currículo dele. E outra são a coautoria em patentes. Tudo que eles desenvolviam e registrava como patente, aquela que eu falei que te protege no mercado de exploração por 20 anos, todas essas patentes foram geradas com coautoria. Então, a patente ela não passava a ser algo exclusivo da Merck. Era uma patente com porcentagem. 50% é costarriquenho, 50% é alemão. Né? Claramente que é um exemplo, 50%, 50%, mas tinha coautoria dentro das patentes. E royalties para os produtos gerados é exatamente essas porcentagens que voltavam para Costa Rica. Então, aqui ele estava obedecendo os critérios que foi estabelecido nas convenções internacionais e que no Brasil foi concretizado com a criação desse conselho e essas exigências normatizadas, né? Ele conseguiu obedecer alguns deles. Agora, muitas pessoas ainda criticam esse tipo de contrato. No caso especificamente da Costa Rica com a Merck, eles criticaram que os pesquisadores, na prática, estavam se tornando meros coletores de material para que a Merck, de fato, realmente que botasse a mão na massa. Mas ao longo do tempo não é bem assim, é porque se critica muito isso. Mas, claramente, que a Merck não estaria fazendo isso se não tivesse um ganho muito alto para ela. Tá? Mas a contrapartida de
produção de intelecto, de pesquisadores, né, de pessoas qualificadas dentro do país, é um ganho muito alto. Claro que sempre vai ter alguém para dizer, não, prefiro ficar com minha biodiversidade sem ninguém mexer nela. Sempre vai ter aquele que vai reclamar. Bom,